Salve galera, vamos falar sobre o 20º dia da Copa do Mundo, as vitórias e classificações da Noruega, da França e do México para as oitavas de final. Hoje vai ser sem consulta, sem nada. Eu assisti o jogo da Noruega no trabalho, lá no campo, um pouquinho aqui em casa, e o restante do jogo lá no campo. E assisti o jogo inteiro da França, e o jogo do México eu assisti algumas partes, dormia, acordava. Eu vou começar de trás para frente. Lembrando que hoje temos mais 3 jogos. O adversário do México jogará a 1h da tarde, vai sair do jogo República Democrática do Congo e Inglaterra, e eu acredito que a Inglaterra ganha, mas um jogo duríssimo, vai ser para mim jogo pau a pau ali. Acredito que a Inglaterra joga com o México. Depois teremos Senegal e Bélgica, um jogo complicadíssimo. Eu acho que um dos mais equilibrados. Eu vou botar aí o meu palpite. Nem é torcida, mas acho que a Bélgica vai ganhar. Os dois tiveram uma campanha bem parecida na primeira fase, mas Senegal meteu 5 no Iraque para se classificar, a Bélgica meteu 5 na Nova Zelândia, não dá para ter muito parâmetro. Só que o Senegal tinha perdido as 2 primeiras para as fortíssimas França e Noruega, e a Bélgica tinha empatado com Irã e Egito. Então, se for colocar na balança, o Senegal tem até mais condições aí de passar, mas eu acredito que a Bélgica passa. E no último jogo do dia, hoje, o anfitrião Estados Unidos joga contra a Bósnia, é outro jogo perigosíssimo. A Bósnia é um time chato, é uma espécie de Croácia 1.0, mas para mim os Estados Unidos passa e fica já definindo mais um jogo das oitavas, Estados Unidos e Bélgica, vamos ver. Não vou nem com placar aí, vamos... vai. Bélgica 2, Senegal 1, Inglaterra 2, Congo 1 e Estados Unidos 2, Bósnia 0. Bom, para falar de México e Equador, clássico das Américas, latino-americano, um time da América do Norte contra um time da América do Sul. A seleção mexicana assim tem muito trejeito, tem muita característica sul-americana, tanto que muitos de seus clubes já jogaram Libertadores. O México joga estilo Libertadores. A torcida mexicana é muito apaixonada, 80 mil no Estádio Azteca, 1 milhão de pessoas nas ruas assistindo. Mano, a tradição do México nem se compara com a do Equador, que tem uma fortíssima seleção, tem sua melhor geração, mas fez uma Copa muito inconstante. Quando perde na estreia para a Costa do Marfim, empata com o Curaçao, vai conseguir a classificação contra a Alemanha ali, ó, nosso foco. E o México fez 100% de aproveitamento, pela primeira vez na história. Ganhou todos os seus jogos na primeira fase, da África do Sul, do Catar e da Tchequia, e tá jogando muito a bola. Jiménez fez 1x0, Quinones fez 2x0, os caras estão jogando muito. O molequinho Mora foi o jogador mais novo a disputar uma partida de mata-mata de Copa do Mundo da história, e é craque. E o mágico, eu vou falar pra vocês, hein, galera. Vou falar pra vocês uma realidade. Tanto Inglaterra contra o RD Congo, quem passar vai ter muita dificuldade, e talvez eu vá mudar aí o meu discurso, hein? Eu achava que a final era França e Inglaterra, eu continuo achando que a França chega, ainda mais depois de ontem, mas depende muito do jogo de hoje. Se a Inglaterra não se sobressair, não se classificar bem, eu acho que o México tem condição, sim, de chegar em umas quartas de finais inéditas na sua história, passando na Inglaterra. E aí, bem provável, México e Brasil, e quem diria México e Noruega, hein, mano? Mano, não sei não, hein, mano. Tô achando aí um México e Colômbia na semifinal da Copa. Utopia, mas não descarto aí essa possibilidade não. Acho que não é tão impossível não. Então temos aí o México muito bem classificado para as oitavas de finais. O México não jogava a 5ª partida de uma Copa do Mundo desde 86, quando chegou nas quartas de finais, né? Só que não tinha essa fase aí de 16 avos. Então, novamente vai jogar uma 5ª partida e novamente tem a chance de ir para uma quarta de final, mas que é uma condição que só aconteceu 2 vezes na história, em 70 e em 86, quando também foi mandante. Ponto. Aí eu vou falar por último da França, porque
porque ela vai merecer minutos a mais. Noruega, adversário do Brasil. Nusa fez um golaço, abriu o placar. Daí até o final do jogo, a Costa do Marfim aos poucos foi equilibrando e conseguiu um empate com um golaço. E aí, galera, aí a estrela do homem brilhou. O Haaland fez no finalzinho uma ótima jogada coletiva da Noruega e colocou a Noruega nas fases de oitavas de final pela primeira vez na história. A Noruega chega. A Noruega tem a sua melhor geração. A Noruega que é uma das melhores seleções europeias. Tem o Odegaard, tem o Sorloth, tem uma equipe muito homogênea, tem uma torcida muito interessante. E ó, galera, vou falar sobre o jogo já de domingo. Mano, assim, meus amigos que entendem mesmo de futebol sabem a dificuldade que o Brasil vai ter, sabem que vai pesar os 24 anos sem Copa, sabe que vai pesar todas essas últimas eliminações em Copas para seleções europeias. Últimas não, desde 2006. França, Holanda, 7-1 da Alemanha, Bélgica e Croácia. Aí a galera fica tirando sarro da Alemanha, estamos vingados, ó. Confirmou, hein? Confirmou aqui. Vou bater até esse prego aqui às quase 3 horas da manhã. Por quê, galera? Eu não sou pessimista não, galera. Mas eu vou falar uma realidade bem cruel para vocês. Jogo é jogo, Copa é Copa, só lá nos 90 ou 120 minutos, ou até na disputa de pênaltis que se decide. Mas pelo que o Brasil jogou até agora, eu tô vendo tanta empolgação, igual eu vi contra a Croácia, contra a Bélgica, e novamente vão me massacrar, mas novamente eu vou ter que dar o meu palpite. Eu falei, bom, 7-1, eu não sabia que ia ser 7-1, mas eu tinha certeza que a Alemanha ia passar o trator no Brasil em 2014 e passou. A Bélgica, eu fui um dos poucos a falar. A Bélgica ganha. No meio várias confusões, várias discussões. A Bélgica ganhou. Croácia, eu falava que achava que ia ser jogo difícil, mas achava que o Brasil passava e a Croácia. Então agora, galera, eu vou fazer o mesmo palpite que eu fiz em 2022. Eu vou cravar que a Noruega é a favorita. E vou dizer a mesma coisa que eu disse contra a Croácia. Eu acho que o Brasil tem condições grandes de passar, mas é jogo difícil. É jogo complicado, é totalmente diferente do Japão. O Japão ele tem um time taticamente disciplinado, tem uma equipe forte, mas eles respeitam demais o Brasil. Até mesmo pela história do futebol japonês, que tem muito a agradecer ao Zico, principalmente, e à cultura brasileira. Eles são muito agradecidos e respeitosos com o Brasil, e talvez por isso até entregaram aquele gol no final. A Noruega não. Aliás, a Noruega é a única seleção da história que jogou contra o Brasil mais de uma vez, 4 jogos, nunca perderam. E talvez isso também seja um tabu que vai incomodar. Vamos esperar para ver. É jogo brabo, é jogo difícil. Eu acho ainda que com tudo, o Brasil tem uma ligeira vantagem, um ligeiro favoritismo, porque é uma camisa pesadíssima, é a camisa mais pesada de seleções de todas da história. 5 estrelas, só seria alcançado pela Alemanha, não vai ser mais. Aliás, a Alemanha começou a Copa metendo 7-1, passando o Brasil em número de gols, número de vitórias. Já perdeu já tudo, já não vai conseguir alcançar mais nessa Copa, certo? Noruega é Brasil, jogo definido, assim como já temos também Marrocos e Canadá, e Paraguai e França. E falando em recordes de Copas, galera, tem que falar do cara, né, mano? Kylian Mbappé, o senhor Copa do Mundo. Com 18 anos, com 27 anos, chegou a 18 gols em 18 jogos, um gol por jogo em 3 Copas do Mundo. Mano, assim, e é lógico que para falar da França de 2026 tem que falar do elenco completo. Tem que falar do Olise, Dembélé, Doué, Barcola, Cherki, todo mundo que joga, mano, o Pomecano. Mano, é uma seleção muito forte. Doué, Condé, goleirão, Mainá tá catando muito. A seleção francesa é, para mim, a forte candidata ao título. Há 2 anos eu venho falando isso. E vai aumentando cada vez mais. Cada jogo que passa, a Copa do Mundo para a França parece ter um torneio tranquilo. Deschamps
perdeu a mãe, foi ao funeral de sua mãe, voltou, tá no mesmo astral, a equipe joga pelo comandante. Pô, você viu o segundo gol do Mbappé? Ele falou, o primeiro gol foi lá o Mbappé abraçar seu treinador, ele joga diferente na França, isso aí é fato. E assim, galera, vai ser difícil parar os homens. O Paraguai fez um milagre de tirar a Alemanha, jogou muito, foi muito bonito. O que o treinador argentino do Paraguai, mais que sul-americano, falou, pô, os caras lá na Europa, eles chegam às condições que eles chegam, tudo bem, Deus abençoe, mas as academias, os pais ajudam muito. Aqui na América do Sul, no Paraguai, é terra vermelha, aqui os pais têm muita dificuldade de levar seus filhos e conseguir realizar seus sonhos, mas acho que chegou, né? Acho que igual em 98 a França vai eliminar o Paraguai, aquela vez que a França até ganhou sua primeira Copa foi com muita dificuldade, ganhou na morte súbita, seleção de Gamarra, de Arce, Chilavert. Dessa vez acho que a França vai passar o carro também no Paraguai, como passou na Suécia. Aparentemente um 3-0 não foi uma goleada assim então, mas mano, o Olise quase fez o gol da Copa de meia bicicleta ali, aquela puxeta. Mbappé perdeu mais uns dois, Barcola também, Doué também. Mbappé teve um gol anulado, certo? E fez dois golaços no seu melhor estilo Mbappé de fazer gols. O segundo foi uma tabela ali com o Olise, que ele começou a jogada dando um calcanhar, se movimentou, correu para receber. O passe do Olise, o Olise já tem 5 assistências na Copa. O recorde de assistência é do Rei Pelé em 70, com 6 assistências. Com certeza o Olise vai passar. E assim, a gente muitas vezes no futebol, a gente vai mais errado que acertar, ainda mais com palpites. Mas a seleção da França dificilmente vai me fazer errar. 3-0, tranquilo, o jogo mais tranquilo das 16 avos de final. Enfrenta o Paraguai e vencendo o Paraguai, enfrenta Marrocos ou Canadá. Eu ainda estou achando que o Canadá vai ser a grande zebra, mas tudo indica que Marrocos passa. Aí teríamos um jogo bem forte para a França. Mesmo assim, acho que passa e chega já numa semifinal para pegar ou Espanha, ou Portugal, ou Bélgica, ou Estados Unidos, ou nenhum deles. Então a França está muito credenciada a ganhar essa Copa do Mundo, ou pelo menos a chegar à final. E aí, numa final hipotética com o Brasil, com a Argentina ou alguma outra seleção, ainda acho que a França vai fazer a final com a Inglaterra, como eu falei bem antes. Então chegar lá, o Mbappé é o artilheiro já dessa Copa junto com o Messi, 6 gols, embora o Messi vai jogar com o Cabo Verde, né? Mas tudo pode acontecer também, tem o Vozinha lá no gol. O Mbappé já é o segundo maior artilheiro da história das Copas, passou também o Miroslav Klose, tem 18 gols agora, um a menos que o Messi, que tem 19. O Mbappé é o cara que fez mais gol na história das Copas em mata-mata, já chegou a 10 gols. Mano, ele é monstruoso, ele é monstruoso. Aí eu tava até lembrando aqui, de que eu nasci, das Copas que eu já vi desde 86, tem 3 caras que fizeram assim, finais de Copa do Mundo estrondosas. Zidane, em 98, 2 gols, título da França. Ronaldo Fenômeno, 2002, 2 gols contra a Alemanha, título do Brasil, o último, o Penta. E o Mbappé, que fez 3 contra a Argentina em 2022, mas foi vice, ainda fez um na decisão por pênaltis, e mesmo sendo vice e os outros 2 campeões, o Mbappé, para mim, foi o jogador que fez a melhor final de Copa do Mundo, individualmente falando, desde que eu assisto Copas do Mundo. E o Maradona em 86 jogou pra caralho, mas não fez o que o Mbappé fez na final. Então, segura. O cara vai ser o maior jogador da história das Copas. Gostem ou não do cara, Kylian Mbappé já é baita recordista em várias situações de Copa do Mundo, sem falar em clubes, na seleção francesa. Então é isso, galera. Temos aí já jogos definidos. Sábado, França e Paraguai, Canadá e Marrocos. Domingo, Brasil e Noruega. E o vencedor hoje, Inglaterra, né, ou República Democrática do Congo e México. E as oitavas de finais estão sendo aí alinhadas e definidas. Certo? Espero que vocês tenham gostado. Acredito hoje que da Inglaterra, que da Estados Unidos, que da Bélgica. E ao final desses jogos vamos vir aqui novamente fazer um vídeo para vocês. Porque o canal, o Filho da Copa, igual eu falo, é um canal que eu faço para mim e para o meu filho. Para daqui a alguns anos eu tá. Mas é para vocês também. Curte, compartilha, se inscreve, comenta. Valeu, tamo junto, é nóis. Alele, blé, alele, blé.